O hipertireoidismo é uma enfermidade causada pela produção excessiva da hormona tireoideia, causando o estado hipermetabólico conhecido por tirotoxicose. Pode ser devido a um estímulo excessivo da TSH ou uma produção excessiva de T3 e T4. As causas mais comuns do hipertireoidismo são a enfermidade de grave Basenbauer, os adenomas tóxicos e o bócio multinodular tóxico. Bem, agora nós iremos falar sobre as manifestações clínicas do hipertireoidismo. O paciente com hipertireoidismo, a nível de pele e anexos, ele vai ter uma pele mais fina, uma pele mais sudorosa e uma pele quente. Os pelos do paciente vão ser mais finos e vão ser frágeis, e ele também pode ter prurito. A nível cardiovascular, o paciente pode apresentar taquicardia, palpitações e dísnia de esforço. A nível digestivo, o paciente vai ter uma hiperdefecação e uma disfunção hepática. Já no aparato locomotor, o paciente vai apresentar uma debilidade óssea e atrofia muscular. Também pode ter osteoporose. No sistema nervoso, o paciente com hipertireoidismo, ele vai ter uma irritabilidade maior, nervosismo e insônia. E ele também pode apresentar psicose. Já as manifestações mais frequentes no paciente com hipertireoidismo vai ser a perda de peso, e nas mulheres nós vamos ter alterações na sua menstruação, e também as mulheres com hipertireoidismo vão apresentar uma certa dificuldade em ter filhos, ou seja, vai ser prejudicada a fertilidade da mulher. Falando dos transtornos associados à hiperfunção da tireoide, nós vamos ter enfermidade graves, que vai ser uma das principais causas do hipertireoidismo. A enfermidade graves, ela causa cerca de 70% dos casos de hipertireoidismo, principalmente nas mulheres na terceira e quarta década de vida. A enfermidade graves ela é constituída principalmente por 3 sintomas principais, que vai ser o hipertireoidismo com bócio difuso, a oftalmopatia e a dermopatia. O bócio ele vai ser presente na maioria dos pacientes com enfermidades de graves, vai se apresentar a nível do pescoço, onde ele vai ser difuso, simétrico e de consistência elástica. Na parte da auscultação, vai ser evidente sopros em toda a glândula tireoideia. A oftalmopatia ela vai ser presente na metade dos pacientes com enfermidades graves e vai se dividir em 2 componentes, que vai ser o espástico, onde vai ser acompanhado dos demais sintomas do hipertireoidismo e vai se normalizar. E pelo mecânico, que vai ser acompanhado por proptoses e oculopatia congestiva. Lá, dermopatia. O que vem a ser a adenopatia? Ela vai aparecer em o dorso de las pernas e ela também é conhecida como mixedema, que vai estar localizada no peritibial. Essa área afetada, ela vai estar elevada, também aumentada do grossor, adapta a um aspecto de pele na cor laranja e se acompanha de prurito e hiperpigmentação. Também vai ocorrer edemas em la face e las pálpebras, havendo uma formação de uma espécie de uma bolsa em los olhos. Também pode haver edemas em los braços e em las extremidades. Outra manifestação clínica é o bócio multinodular tóxico, que vem a ser? É uma enfermidade do envelhecimento do anciano, aí que se origina a partir dos bócios simples a largo evolução. Geralmente, a tirotoxicose é menos intensa, pero sua recuperação pode ser maior, especialmente em um aparato cardiovascular. O diagnóstico pode ser de difícil e as cifras T3 e T4 só encontram em cima de la normalidade de la TSH, que se encontram persistentemente diminuída. Suas principais manifestações são dificuldade em engolir, em expirar, edema na região do pescoço, tosse irritativa, dísnia, inflamação,
sensação de sufocamento, alteração de la voz e entre outros signos e sintomas. A manifestação é o adenoma hiperfuncionante ou tóxico. O que vem a ser? O hipertiroidismo, ele se produz por um adenoma que se assenta sobre um tireoides intrinsecamente normal. Geralmente, ele é único, não só lhe produz clínico, raça de 2 a 3 a 5 centímetros de diâmetro. Esse adenoma, ele funciona de forma autônoma, sem estímulo de lá TSH, devido ao qual se encontra diminuída ou suprimida. Também ele é frequente em mulheres e em ancianos, porque esses pacientes eles vão representar pelo nódulo na tireoides com níveis elevados de hormonas tireoidianas e supressores da TSH. Um dos principais sintomas que vai predominar são as manifestações cardiovasculares. Queria falar agora sobre as provas de diagnóstico do caso de hipertiroidismo. As provas de diagnóstico podem ser feitas principalmente entre os vários métodos de 3 formas. Através, primeiro, da história clínica do paciente, onde ele vai relatar a sua clínica, né, ou os seus signos e sintomas, e com isso também nós iremos fazer as manobras, né, principalmente palpação. E também através do exame físico e provas complementares. Através disso, iremos trabalhar com as manobras. Dentre as várias manobras, irei destacar apenas 3, que é a manobra de Kervain, a manobra de Lawey e a manobra de Quirl. Essas manobras, elas são para diagnosticar uma possível alteração da glândula tireoideia, onde pode apresentar um nódulo, um cisto, um tumor ou um engrandamento, algum tipo de massa, né, que venha a... Os exames complementares para a enfermidade de hipertiroidismo é feito tanto com exames de laboratório quanto com exames de imagens. O exame de laboratório é feito com os níveis de hormônios e de tireoides e a punção por agulha fina, que é feito por ela biópsia. Os níveis de hormônios tireoideus no sangue têm que se apresentar da formas elevadas a T3 e T4 elevada e a TSH diminuída. E a punção por agulha fina, elas são feitas para realizar a biópsia, e com essa biópsia pode determinar o tipo de câncer, o tipo de patologia que a glândula esteja apresentando. Os exames de imagem podem ser feitos tanto com ecografia, que vai medir a estrutura, vai medir a forma da glândula, e a gamografia, que vai determinar as atividades das células da glândula tireoides. De apresentação, agora vamos falar sobre o tratamento do hipertiroidismo. Bom, o tratamento do hipertiroidismo, ele consiste em quê? Em antitiroideus, né? E há 3 tipos de antitiroideus: os carbimazol, o metimazol e o propiltiuricilato. A utilidade terapêutica desses medicamentos, eles consistem em 5 pontos. Quais são esses 5 pontos? Eles são fármacos fundamentais no tratamento da enfermidade de graves, em um manejo inicial da hipertiroidismo por la patologia nodular, em las crises tirotóxicas, em la preparação da cirurgia e depois da administração do iodo. Em las enfermidades de graves, a pauta consiste em administrar doses inicialmente altas de antitiroideus a cada 6 ou 8 horas, até conseguir o controle clínico e analítico do hipertiroidismo.